tava olhando a tabela do Campeonato Brasileiro da semana passada. Eu fui fazer a thumb aqui do meu vídeo e utilizando, né, a thumb da semana passada, eu reparei isso daí, ó. Essa imagem aí é a thumb ainda sem estar pronta. Essa é a tabela do Brasileirão da semana passada, ok? E a gente está falando da tabela com o Botafogo tá ali, com 30, Grêmio e tal, o Fluminense em quinto com 21 pontos. E aí você olha para trás e tem o Inter com 20, o Bragantino com 20, o Fortaleza com 20, o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro com 19. Ainda tinha o São Paulo com 18 e o Cruzeiro também com 18. Perdão, o Cruzeiro com 17. Passada uma semana essa em que o Fluminense perdeu o seu jogo, e num Brasileirão tão achatado, perder nessa rodada poderia significar o Fluminense terminar em 11º essa rodada. Pois bem, não aconteceu. O Fluminense não perdeu posições. Aliás, perdeu uma posição só no Campeonato Brasileiro nessa rodada. E é por isso que eu abro aqui esse vídeo me apresentando. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E falando, cara, foi menos pior do que eu esperava. Ou melhor do que eu esperava. Melhor é uma palavra muito forte. É óbvio, tá? Esse daqui é o resumão da rodada de número 13 do Brasileirão. O resumão da rodada, eu falo pouco de Fluminense, eu falo mais dos outros clubes. Pra gente, tricolor, tá antenado no que vem acontecendo dentro do Campeonato Brasileiro, enfim, aquela história de a gente saber como que tá acontecendo tudo, não só olhando pro nosso próprio umbigo, como diz algumas pessoas que eu conheço. Deixa um like aqui embaixo se você gostar desse vídeo, mas não se você gostar do meu português, que umbigo também não dá, né? Se inscreve aqui no canal. Cara, e aí vamos lá, eu sei que você tá puto pela atuação contra o São Paulo, tá? E é óbvio, a rodada ela traz mais danos do que bônus, né, pro Fluminense, isso é óbvio. Mas na tabela, o que tá acontecendo agora é um disparar dos times de cima. Lembra que acho que há 2 rodadas atrás eu falei que tinha 4 blocos no Brasileirão, né? O Botafogo, um blocão que vinha até o Cruzeiro, um bloco dos que não estavam no Z4 e o bloco dos que estavam no Z4. Era mais ou menos isso? Agora a gente já viu uma distância maior. O Botafogo segue ganhando. Inclusive ganhou por 2-0 do Vasco. Venceu a partida no Engenhão, vi esse jogo. Na verdade, eu não vi os últimos minutos, só foram que eu acabei não vendo o segundo gol direito, né? Falaram que teve falta, alguma coisa, mas assim, o título aqui tá certo, é com autoridade. Ah, Gabriel, mas é o Vasco. Tudo bem, ué, é o Vasco e o Botafogo segue ganhando. Enquanto vai sendo o Vasco, vai sendo o Cruzeiro, vai sendo o Atlético Mineiro, vai sendo o Fortaleza, vai sendo o Fluminense e o Botafogo segue ganhando. E vai sendo o Palmeiras também, né? Já teve confronto direto. O Botafogo tá com 33 pontos. Um dado interessante nunca um time teve 33 pontos nessa rodada e perdeu o Campeonato Brasileiro. Só aconteceu uma vez, um time tinha tanto ponto nessa rodada e era o Corinthians. Era o Corinthians de 2017 que foi campeão. Então, assim, a frase que eu falei na semana passada, ela se aplica. Tá muito cedo, tá? Mas se o Botafogo perder esse título, a gente vai se referir a quem seja o campeão, Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Bragantino, Fluminense, como aquele ano que tal time foi campeão, que o Botafogo iniciou e deu uma pipocada. É fato, a gente vai se referir assim, eu sei que tá muito cedo. Os gols foram marcados por Luiz Henrique, numa falha do Léo Jardim, e Carlos Alberto fez o segundo gol, e o nosso amado Vascão, hein? Que coisa o Vasco, hein? Caraca! A vitória contra o Cuiabá pareceu que ia reagir, mas é uma vitóriazinha no meio de acho que dos últimos 8 jogos são 7 derrotas. Bizarro, Vasco caminha passos largos para a Série B. Só não está em último, porque o Coritiba, que joga hoje à noite, você sabe, o resumão da rodada eu faço no final do domingo, dane-se o jogo da segunda-feira, a não ser que o Fluminense jogue na segunda. Joga hoje, mas também não passa o Vasco, né? Joga fora contra o Goiás. Agora, o outro time é o América Mineiro, que foi bravo, foi valente. Tomou o 2-0 do Atlético Mineiro, um golaço do Zarate. O gol do Zarate é um golaço, pegando de primeira pro chão. E um gol do Hulk no mole da zaga do Coelho, mas o Thiago Mastriani foi lá fazer 2 gols e achar esse empate pro América Mineiro, com o Wagner Mancini ainda no comando da equipe, hein? Wagner Mancini, mesmo
na vice-liderança da tabela ao contrário. Muito mal, mas conseguiu a classificação no meio de semana na Copa Sul-Americana e com esse empate pelo menos dá um respiro. Continua aqui ainda na penúltima colocação, mas o América vai tentar dar o sprint final. É um clube que não tem tanta pressão e tal, enfim, pode se favorecer disso para tal qual fez em 2021, se eu não estou enganado, mas eu não lembro se foi no ano passado ou no retrasado, dar um sprint e brigar por Libertadores. O Galo segue aí na sua sina com o Filipão, né? Tentou pegar um atalho para os resultados confortáveis, mas assim, tirando a classificação na Libertadores, não tem muito o que comemorar o Filipão até agora, não. 10º colocado, 20 pontos. Falando nos times que dispararam, vamos falar rapidinho do Grêmio, né? O Grêmio ganhou por 2-1 do Bahia. Confesso que não vi nada desse jogo, porque era um jogo que estava, enquanto estava fazendo a cobertura lá no Morumbi, em jogo elétrico, o Grêmio pune o Bahia no fim. Ih, o gol foi no fim. E segue de olho na liderança. Cristaldo e Gustavo Martins dão uma vitória imortal. Kaique, ó o Kaique, deu assistência contra o Fluminense e agora fez gol. Faz o único do tricolor baiano. O Bahia perdeu em casa, portanto, num jogo animado. Não vi nada, então não tenho muito o que comentar, né, necessariamente, sobre o jogo, mas vale comentar do Grêmio, que eu colocava como um candidato a Libertadores, tá sendo, porque tá sendo coadjuvante na briga pelo título hoje, só tem o Botafogo. Ainda no sábado, falando de terceiro colocado e do grupinho que tá começando a se disparar ali, né? Tem o Flamengo. Flamengo 2-0 Fortaleza. Na TV, lá da área de imprensa do Morumbi, quando eu desci, tava começando a passar o jogo do Flamengo. E aí, enfim, a gente tava ali e tal, na zona mista, esperando os jogadores passarem e não falarem, né? Olhei na TV e tava pênalti pro Fortaleza e o Pikachu perdeu. E aí, obviamente, isso dá uma virada no jogo completamente. Arrascaeta e Gabriel Barbosa, com passe de Arrascaeta, fizeram 2-0 para o Flamengo. De certa forma, depois do gol, uma pressão, um bom jogo do Flamengo. Enfim, e um domínio. Dá pra dizer até um domínio do Flamengo mesmo, pela qualidade do futebol apresentado. E o Fortaleza vai ficar lamentando direto esse pênalti que o Pikachu perdeu. Bateu mal o Pikachu e o Matheus Cunha pegou. Você olha o roteirinho aqui agora dos 3 primeiros e você vê Botafogo disparado na liderança, e você já começa a ver um Grêmio, um Flamengo desgarrando, e era pra ser o quê? Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Mas o Palmeiras, eu tô banalizando demais o termo, pipocou, né? Mas a verdade é que o Palmeiras teve um pênalti, o Endrick perdeu, o Palmeiras foi abrir 2-0 com o Endrick e com o Gabriel Menino fora de casa contra o Atlético Paranaense, vitória na mão, de boa, era pra ter tido, sim, eu tava vendo o jogo do Vasco e Botafogo, mas tava antenado nos lances, pra mim era lance pra expulsão do defensor do Atlético Paranaense, mas Vitor Bueno foi importante de novo pro Atlético Paranaense, é um jogador que até meio achincalhado aí pra algumas pessoas, esse lance aqui que eu falei que era pra expulsão. O Vitor Bueno até meio achincalhado por alguns, mas tem sido muito importante. Fez um golaço no meio de semana, fez gol agora de novo contra o Palmeiras e o Vitor Roque empatou de pênalti. O Vitor Bueno fez agora o gol dele. 2-2, o Atlético Paranaense foi buscar o resultado, e aí esse empate favoreceu quem? Flusão. Favoreceu o Fluminense, tal qual o Atlético Mineiro e Fortaleza, que não ganharam seus jogos, continuou, eram times que se ganhassem seus jogos passavam o Fluminense, nenhum dos 3 conseguiu este resultado. Quem conseguiu o resultado para passar o Fluminense foi Corinthians e Red Bull Bragantino, foi o vencedor, né? O Red Bull Bragantino foi o vencedor da partida. 1-0, gol de Eduardo Sacha, o imparável Eduardo Sacha. O Sacha tá nos últimos jogos, deixa eu até conferir aqui para não passar informação errada. Mas só para vocês terem uma noção dos últimos jogos do Eduardo Sacha, de quantos gols ele tem feito. Ele fez 1 contra o Atlético Mineiro, a sequência dele começa aí, 1 contra o Atlético Mineiro. Aí passou em branco contra o Flamengo, quando o Red Bull Bragantino fez 4. Aí beleza, um gol em 2 jogos. Aí ele fez 1 contra o Goiás, aí ele fez 3 contra o Taquari, na Sul-Americana, e fez agora 1 contra o Corinthians. São 6 gols em 5 jogos. Que sequência do Eduardo Sacha, que vem empilhando assistência, gol também pela Sula, gol contra o Atlético Paranaense. Contratação importantíssima para o Red Bull Bragantino nesse momento do campeonato. São 12 gols já na temporada, 6 nos últimos 5 jogos. Para quem viu esse jogo, eu não vi esse jogo, falou que assim, achou que tinha visto jogo ruim nessa temporada, mas o do Corinthians superou.
Essa partida do Corinthians foi muito ruim e eu confio na análise de quem tava falando isso. Então, assim, o cenário hoje é disso. De um Corinthians entregue dentro do Campeonato Brasileiro com o Luxemburgo. No final das contas, os dois que apostaram até agora nesses mais dinossauros, né? O Corinthians e o Atlético Mineiro, até agora não mostraram muito que veio nem Filipão e nem Luxemburgo dentro dos seus times. É óbvio, né? O ambiente está muito mais conturbado do que só a questão do treinador. Mas é um fato, né? E com a vitória, o Red Bull Bragantino subiu para quinto colocado, empatou em pontos com o Palmeiras. Mas assim, eu olho hoje esse G4 e pra mim, aí vamos lá, tá? Eu aqui no olhar de tricolor e vendo o momento que o Fluminense tá e a importância provavelmente de daqui a pouco focarem na Libertadores. Vejo esse G4 como muito possível de ser o G4 final do Campeonato Brasileiro. 13ª rodada, 1/3 do Campeonato Brasileiro que a gente acabou de passar. E se eu tivesse como apostar isso lá na Betano, acho que não tem lá apostar no G4, mas tem outras apostas. Você pode vir aqui embaixo e se cadastrar na Betano usando o cupom Raiz Tricolor, tá? Vem aqui, tem um link aqui embaixo no primeiro comentário. Mas, bem, dito isso, se tivesse lá como apostar em G4, esse G4 aqui seria uma aposta boa, tá? Ou se não for fechar nesses 4 aqui exatamente, talvez um deles só mude. Hoje o cenário é disso. O Botafogo tem uma pontuação bizarra, dificilmente sai. O Grêmio, o Flamengo e o Palmeiras. O Palmeiras, apesar de vir em baixa, né? 3 jogos sem ganhar no Brasileirão, a gente sabe o potencial que tem o time do Palmeiras. Red Bull Bragantino tem 23 em quinto. O Fluminense permaneceu em sexto com 21, empatado com o São Paulo. Se o São Paulo faz mais um gol, ganha por 2 gols de diferença, São Paulo passava, né? Porque a gente tá empatado no saldo, mas tem um gol pró só a mais. Se o São Paulo faz mais um, eles passavam no saldo. O Internacional é o 8º, Internacional que empatou em 0x0 com o Cruzeiro, tal qual o outro jogo ali que eu citei, o do Bahia, também não vi porque tava lá no Morumbi, né? Fica no empate sem gols, cada equipe domina um tempo, mas ambos pecam na finalização. 0x0 ficou de bom tamanho pro Inter e pro Cruzeiro, né? Pro Inter é ruim porque é em casa, mas mantém a sequência de invencibilidade deles no Brasileirão, enquanto pro Cruzeiro não traz a recuperação que todo mundo esperava, mas enfim, ganhou em casa, tá empatando fora, com o time ali, ok, o Cruzeiro acho que vai ser isso aí até o final, vai ganhar 2 seguidas, vir pra 8º, perder 2 seguidas e pra 13º. Talvez esse seja o roteiro, não é o roteiro que o Cruzeirense sonhava, mas assim, dependendo do andar da carruagem, talvez bote até o Cruzeiro como o melhor de Minas em alguns momentos no Brasileirão. Então o Internacional também não passou a gente, porque tropeçou em casa com o Cruzeiro. O Atlético Paranaense não passou a gente, porque tropeçou em casa contra a equipe do Palmeiras. O Atlético Mineiro não passou a gente, porque tropeçou em casa contra o América Mineiro. E o Fortaleza não passou a gente, porque tropeçou fora com o Flamengo. A verdade é que dos 6 times, né, que a gente tá falando, do Fluminense até o Fortaleza, só o Fluminense e o Fortaleza, só esses dois, fizeram jogos onde era aceitável perder ponto. E detalhe, tá, vamos lá. Gabriel, que derrotista, o Fluminense é gigante, tá? Você pode vir com esse discursinho, mas o ponto é o seguinte, ninguém em sã consciência diz que vai pro Morumbi ganhar o jogo fácil. Nem se você for pra ser campeão. Né? Nem o campeão. Você botaria um empatezinho no Morumbi, então era um jogo difícil pro Fluminense. No geral, o Fluminense tropeçou, o Fortaleza tropeçou, mesma coisa o Fortaleza, falando do Flamengo no Maracanã. Agora, o São Paulo teve um jogo em casa, ganhou, por isso que tá aqui. Inter, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tropeçaram em casa. O Atlético Paranaense num jogo difícil, mas os outros dois em jogos que eram para ser favoritos, o Inter e o Atlético. Então, por isso, a rodada se acena como um pouquinho melhor pro Fluminense. Ainda na zona da confusão, né, descendo aqui, você chega pro outro Brasileirão. No momento é o que eu falei. Tem o Brasileirão do G4, pra mim. Né? O Red Bull Bragantino vem numa sequência ótima, mas não sei se segura. Mas tem o Brasileirão do G4. O Botafogo é um Brasileirão sozinho, tá? Botafogo, o G4. Você vem do Bragantino até o Fortaleza, que é a galera do ganhou 2, tá lá em cima, perdeu 2, tá lá embaixo. E o Cruzeiro é meio que sozinho. Dá pra botar o Cruzeiro nesse grupo com a gente aqui. E do Cuiabá pra baixo ganhou um jogo, você tá em 13º, perdeu 2, você tá no Z4, porque o ritmo de pontuação daqui de baixo não vai ser dos mais altos. O Cuiabá ganhou de 3-0 do Santos. Eu tomei um susto quando eu vi esse placar, porque tava 0x0 até o final do primeiro tempo. Daverson, Denilson e Riquelme, 3-0. Segunda vez que o Cuiabá fez 3 gols no Brasileirão, tá? Só tinha feito contra a Chapecoense, aquela Chapecoense, que foi rebaixada com a pior campanha da história.
Enfim, Santos segue sem vencer, jejum gigantesco, e o Odair Hellmann, depois de demitido, Paulo Turra é quem tá comandando. Obviamente não conheço muito o Paulo Turra, mas vai ficando cada vez mais provado de que o problema não era o Odair, né? O Soteldo foi afastado, o time do Santos é um problema gigantesco. Quando eu brinquei aqui do Santos, do Odair, e acho, não sei se tem Santista aqui, de vez em quando tem a galera do Ouvinte Santos que tá aqui me assistindo, eu ficava brincando, né, do irritação e pontos como foi no Fluminense, mas fazendo uma análise séria do Santos, o Santos não teve o que o Fluminense teve em 2020. Praticamente duas coisas ali salvaram o Odair Hellmann. Uma diretoria que blindava o time e blindava o treinador. Eu falo muito daquela questão de botar a ambulância na frente da faixa, de como isso foi uma atitude burra perante o torcedor e deixou uma imagem que cola até hoje de não ouvir a torcida, de ditadura e de censura e etc. Mas pro time foi importante, para os jogadores foi importante. O time era blindado. O Odair Hellmann tinha uma diretoria que blindava o time completamente e jogava contra até o torcedor, de certa forma. E dois, uma coisa que não... E isso o Santos não tinha, né? Pelo contrário, o clima era bélico no geral também. E o ponto 2 era, não tinha torcedor no estádio, né? Pandemia. E isso o Santos também não tem como resolver. Talvez por isso o trabalho do Odair não tenha saído bom no Santos, além da capacidade do elenco também. Você vem pro grupo que tem Cuiabá, tem o Santos, por incrível que pareça, olha o que eu falei aqui, você pode perder, você ganhou 2 seguidas, igual o Cuiabá, chegou a 15 pontos. O Cuiabá pode entrar na sequência de perder tudo, vai demorar um tempão pra ir pro Z4, porque o ritmo de pontuação é baixo aqui embaixo. Olha só, dos últimos 3 jogos, o Vasco ganhou 1, o Goiás ganhou 1, o Corinthians ganhou 1, o Bahia ganhou 1 e o Cuiabá ganhou 1. Tipo assim, o Santos, o Coritiba, não ganharam nenhum jogo. Mas a gente tá falando de uma vitória em 3 jogos. Ou seja, o ritmo de pontuação é baixo. Então, o Santos tá com 13, tem que arrumar uma vitória aí logo. Mas se arrumar uma vitória, 5, 6 rodadas sem entrar no Z4. E o Z4 com o Goiás, que joga hoje com o Coritiba, deve sair da zona do rebaixamento, né? E o Corinthians deve entrar. Assim, cenário complicado dessa galera de baixo. Talvez no próximo resumão da rodada, a gente vai ter alguns jogos. Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia, Atlético Mineiro e Corinthians, Coritiba e América Mineiro, jogo interessante para essa parte de baixo. Palmeiras e Flamengo no próximo sábado no Allianz Parque, jogo interessante dessa parte de cima. Se o Palmeiras tropeçar no Flamengo de novo, aí a gente começa a virar um pouquinho a análise do Palmeiras. Santos e Goiás, também jogo interessante da parte de baixo. Fluminense e Inter, que vale o troféu meio de tabela, né? Fluminense vai tentar reaver a liderança do meio do pelotão. Red Bull, Bragantino e São Paulo, também bom jogo. Bom jogo. Uma pena que eu vou estar no Maracanã vendo o Fluminense me irritando com o Fluminense nesse horário e não vou ver esse jogo do Red Bull contra o São Paulo. Grêmio e Botafogo é um líder versus vice-líder de novo. Aqui, meu amigo, se o Botafogo ganhar, vai ter botafoguense já comprando faixa. E Fortaleza e Atlético Paranaense, jogo interessante também. Talvez na próxima rodada, não sei, dependendo do Fluminense voltando a ganhar, então me dedico um pouquinho de tempo também para essa parte de baixo para te dar uma atualizada. Beleza? É isso então, tamo junto, até a próxima, não esquece de fazer seu cadastro lá na Betano, se você quiser, se for maior de 18 anos, vai lá, faz seu cadastro usando o cupom Raiz Tricolor que você já dá uma moral pra gente. Até a próxima, valeu.